E nesta segunda-feira nós recebemos no Bote a Boca no Trombone o prefeito em exercício da cidade de Camboriú, Ramon Jacob, fez suas explicações em relação ao extrapolamento da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, estão pagando, a folha de pagamento está acima do que é permitido e o Tribunal de Contas do Estado já começa a sinalizar com preocupação a situação econômica da cidade, que pode futuramente inviabilizar o recebimento de recursos federais e também estaduais. E durante a fala nós recebemos uma informação, Adilson de Souza. Recebemos a informação que o vereador John Lennon Teodoro, vereador da cidade de Camboriú, conversou com a Morgana e disse que o prefeito em exercício, Ramon Jacob, estaria mentindo em alguns pontos. É isso? Bom dia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb. Bom dia, Morgana. Quero desejar um bom dia a todos os moradores da cidade de Camboriú e agradecer desde já a oportunidade de estar aqui na Rádio Menina, que tem uma grande audiência e também se comunica todos os dias diretamente com a população camburense, sendo inclusive a voz da nossa população na cidade de Camboriú. Realmente eu pude acompanhar a entrevista do prefeito em exercício, Ramon Jacob, e antes de fazer algumas ponderações na fala do prefeito em exercício, eu queria, Adilson e Caleb, deixar claro que, na qualidade de vereador, tudo que vai para a tribuna, tudo que os vereadores levam, realmente é para debater, principalmente a questão da cidade de Camboriú, sempre visando a melhoria da nossa cidade. Então, quando houve o debate da CND, levantada pelo vereador Adriano Gervásio, aqui eu faço uma defesa, a maioria dos vereadores desta legislatura são atuantes, estão trabalhando muito em favor de Camboriú. Que também esteve aqui o vereador Adriano. Muito bom. Ele trouxe porque a preocupação nossa como fiscalizador é justamente acompanhar e alertar o município aí de possíveis problemas que o gestor municipal pode enfrentar. Mas antes de fazer a ponderação na fala dele, eu gostaria de deixar bem claro para a população camburense que o nosso trabalho na Câmara, e eu tenho falado isso desde o primeiro dia em tribuna, desde o primeiro dia como vereador, é que existe o governo ideal e o governo possível. O que é o governo ideal, Caleb? É aquilo que o Elcio e o Ramon foram para as ruas da cidade durante o período eleitoral e prometeram para a população. E o que é o governo possível? É aquilo que se pode fazer e deve ser feito. Infelizmente, hoje em Camboriú, o governo municipal não consegue transmitir para a população camburense uma perspectiva de futuro na questão do governo ideal, porque não está conseguindo cumprir nem o que é possível. Exemplo, o ideal seria todas as ruas pavimentadas. Seria o ideal, mas não tem recurso para isso. O que é possível? Manter as ruas com manutenção, reparos, fechamento de buracos e valas, meio fio pentado. Atenção, o que a gente vê hoje, ruas esburacadas, nem o que é possível está sendo feito. Problema na área da educação. O ideal seria ter recursos para construir mais centros de educação infantil. O ideal seria ter mais escolas. Não tem recurso. O que seria possível? Pelo menos manter a manutenção desses equipamentos públicos, manter a escola conservada, fazer a manutenção preventiva, corretiva. Hoje, os postos de saúde, todos apresentam problema de manutenção, não tem nem manutenção. Outra questão, a frota municipal, tanto da saúde como da educação. O ideal é que se tivesse recurso para comprar novos. Não tem, o possível é, pelo menos, no mínimo, manter a frota conservada, com manutenção preventiva, corretiva, não deixar o pneu ficar careca, faltar óleo do freio, não ter reparo, não ter manutenção, não ter conserto. Vereador... Então, o que acontece na prática, Adilson e Caleb? Nem o que é possível está sendo feito. Pois é, são pontos que você se refere que, lógico, né, que acredito que nenhum governo tem condições de realizar o que você montou. Nenhum. Em qualquer circunstância, porque a gente sabe da realidade. O que efetivamente mentiu ontem o prefeito em exercício Jacob quando utilizou o microfone da Rádio Menina? Ou por falta de preparo, ou por desconhecimento, ele falou que o servidor público recebeu aumento. Na gestão Elcio e Ramon, não houve aumento da remuneração do servidor público. Pelo contrário, o reajuste que teve ano passado é previsto em lei, e esse ano o reajuste que foi para a Câmara de 2,94% para o servidor efetivo do quadro geral e de 6,81% para os profissionais do magistério, o do servidor do quadro geral é para maio e o do magistério poderia ser pago em fevereiro, foi até feita uma extraordinária
pela parte da Câmara de Vereadores, mas enfim, não conseguiram e só vai ser pago a partir de março, quando a lei federal já prevê desde janeiro. Mas a grande preocupação que eu tenho hoje com os servidores públicos, Adilson Caleb, é que se não podem dar a remuneração, equiparar a remuneração da categoria, tem que dar para eles o mínimo de condições de trabalho. Adilson Caleb, tem unidades de saúde, tem unidades da educação, tem unidades da ciência social, que nem o mínimo eles têm de suporte para desenvolver suas atividades. Não tem material de higiene, não tem material para que possa desenvolver as atividades. As agentes comunitárias da unidade do Conde Vila Verde estão comprando material com seu próprio recurso para poder trabalhar. Então, isso é gestão. E a gestão, ela tem que ser uma gestão da continuidade do serviço público. Não é possível o governo ter 181 milhões esse ano, 14% a mais do que o ano anterior, arrecadou ano passado 10 milhões a mais no IPTU, e isso não se traduzir em cuidado da cidade, manutenção da cidade. E o que eu trago aqui, eu trago com muita tristeza no meu coração, porque a cidade que nós moramos, a cidade que nós escolhemos para viver, é a cidade que nós gostamos que ela esteja em pleno desenvolvimento. Hoje, ele falou aqui também outra questão, precisamos aumentar a arrecadação. Como é que nós vamos falar em arrecadação do município que tem o alvará mais caro da região? Enquanto outros municípios estão fazendo a desburocratização, estão atraindo mais investimento, Camboriú, o alvará leva uma semana para fazer um cadastro novo e só se retira o alvará na sexta-feira, com a assinatura do secretário. Não é possível um novo governo com as velhas práticas. A política é dinâmica. A gestão pública não tem mais espaço para o amadorismo, Adilson. As pessoas elas se preparam para vencer a eleição, mas não se preparam tecnicamente para administrar uma cidade. E a nossa preocupação como vereador, e aqui eu não estou falando da pessoa do Elcio e do Ramon, eu estou falando da função que eles ocupam hoje de prefeito e vice-prefeito. E aí vamos falar agora da gestão atual. Secretaria da Administração, qual o Ramon ocupou até o dia de ontem o cargo. Ela é responsável por dar condições de trabalho para todas as outras secretarias municipais, da educação, da ciência social, da saúde, da obras. A Secretaria da Administração ela é responsável pela contratação de material, de obras, gestão de recursos humanos. Se a Secretaria da Administração, Adilson Caleb, não for bem, toda a gestão não vai bem. Ela é uma secretaria-chave, é o coração da gestão. E hoje, o que está acontecendo? Hoje, fruto dessa gestão, tem uma CPI na Câmara para apurar uma obra sem licitação, tem uma denúncia que pode gerar, inclusive, a cassação do prefeito Elcio de uma nomeação sem respeitar uma lei municipal, fora as denúncias que nós recebemos de nepotismo, desvio de função, desvio de recurso. A atenção básica da saúde hoje está sendo negligenciada. Os recursos que são da atenção básica estão sendo desviados para o hospital. Quantos funcionários da Estratégia de Saúde da Família hoje estão indo lá no pronto atendimento, lá no hospital, cumprir essa jornada de trabalho? É desvio de função? Outra questão que me chama muita atenção, ele falou aqui que a assistência social reduziu o gasto com o pessoal em 13%. Claro, você vai hoje num centro de apoio à família Adão da Rosa, no Conde Vila Verde, Adilson, não tem funcionário. Tem uma técnica de referência para atender 75 crianças e jovens. Então tem auxiliar de serviços gerais para limpeza. Tinha uma menina só, eu subi nos andares, todos estão sujos, banheiro interditado. Eu fui no centro de referência e assistência social, na Monte de Melina, na sexta-feira retrasada, tinha 2 funcionários para me atender. Um efetivo e um comissionado na recepção. É óbvio que reduziu, só que não é esse tipo de economia que a população quer. A população hoje espera o quê? A nova gestão pública requer que o gestor faça a reforma administrativa, fusão da secretaria, que possa dar mais desenvolvimento econômico para a cidade, buscando, através do setor de finanças, ampliar e aumentar a arrecadação, dando oportunidade para novos investidores, favorecer o microempresário, favorecer os investidores na área industrial, favorecer o comércio da cidade. Para isso tem que ter gestão. E a nossa cobrança aqui é pontual, é em relação à gestão do município. E em relação, né, à lei de responsabilidade fiscal, você foi secretário de administração da cidade de Camboriú. Durante quanto tempo, John? Eu fui secretário da administração de 2009 a 2012. Só para vocês terem uma ideia, antes
de ocupar o cargo de secretário de administração, passaram 6 secretários municipais, nenhum deles teve a coragem de fazer a reforma administrativa, atualização do Estatuto do Servidor e o plano de carreira. Por que não tinham coragem? Porque sabiam que não poderia alcançar a expectativa do servidor em relação à remuneração por conta da arrecadação do município. Eu chamei essa responsabilidade. Fiz o plano de carreira junto com o servidor, fizemos a atualização do Estatuto. Na época você tinha como base aquele valor que entrava através da SESB, que era em torno aí de R$500 mil por mês, que dava um complemento na folha de pagamento mensal do município de Camboriú e que é um dos argumentos, inclusive, utilizados aqui, né, Adilson de Souza, pelo prefeito Ramon Jacob em exercício, falando que aquele recurso era um valor a mais que dava sustentação, né, à folha de pagamento do município, que não inviabilizava as contas da cidade, que a falta desse recurso hoje acaba prejudicando o município. Havia como base também esse apoio financeiro naquela época e entendia-se que no futuro a água da cidade ela seria terceirizada para uma empresa, como foi pela Águas de Camboriú? Caleb, é muito importante deixar claro que cada secretário municipal que passa por essa pasta, cada prefeito, ele deixa as suas contribuições positivas e deixa também questões que o próximo prefeito tem que dar continuidade na solução dos problemas. Em questão índice de gasto de pessoal, há mais de 10 anos, eu assumi a Secretaria de Administração em 2009, há mais de 10 anos não tinha reajuste. O governo anterior nunca pagou o reajuste, ficou 10 anos sem pagar. Nós conseguimos honrar. Claro que a municipalização da época, a transição da Casam para Águas do município, contribuiu de forma significativa. Agora, todo esse processo da questão da água de Camboriú é de 2 anos para cá. E o que acontece? Insere no índice de gasto pessoal, o percentual ainda é muito aquém daquilo que poderia ser. Se tivesse a água municipalizada, o percentual não seria tanto quanto para dar esse fôlego ou eximir ele de não precisar fazer uma reforma administrativa, fazer redução de cargos comissionados. Nós temos quase 300 cargos durante a sua gestão, eram quantos cargos comissionados? Tinha 414, eu reduzi para 244 através da Lei 26 de 2009, de 2009, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. 414 chegou o número de comissionados na cidade de Camboriú. Hoje, dados do sindicato são de 252, 254 e segundo Adriano Gervásio, que veio aqui, vereador também, afirmou que são 296. Pelo portal da transparência, 296, segundo o portal da transparência da cidade de Camboriú. No governo passado, vou fazer citação aqui, porque você fez parte, logicamente, sem hipocrisia, né John? No governo passado, no caso, aquela bonificação salarial que recebia o funcionário, não o salário base, né, do trabalhador, que hoje, por exemplo, o salário base, a reclamação dos motoristas o salário base em torno de R$900, e aí, mas tinha uma bonificação que chegava a 1.800, 1.700, gratificação. Por que foi me corrija, criada? Se estiver errado, me corrija. Gratificação de R$1.800. Aí chegava o fim do ano, essa gratificação, ela era reduzida para poder corresponder à lei de responsabilidade fiscal. E hoje o município, ele continua dando essa gratificação ou apenas o salário base para fechar as contas? Como que tá, João? Essa distribuição da gratificação continua sendo exercida pelo governo. Inclusive, nós apresentamos requerimentos na Câmara de Vereadores pedindo a lista de quem está recebendo e não fomos respondidos. Aliás, essa administração municipal tem dificuldade com a transparência e principalmente de responder os requerimentos dos vereadores. Por que foi criada a gratificação? Pois bem, nós temos que ter uma política de valorização do servidor público. Se você não pode, de primeiro momento, equiparar a remuneração dos servidores, tu tem que, no mínimo, reconhecer a dedicação especial deles. Se no base não tem alteração, pelo menos a gratificação. Seria isso? O que acontecia no governo anterior, antes do John Lendo secretário de administração? Acertava salário com hora extra. É errado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma gratificação para reconhecer aqueles servidores que estão se dedicando no zelo e na dedicação e determinação da sua função como servidor público. Porém, a desvalorização da base, porque não há continuidade. John, em razão do nosso tempo, que já está estourado, né, você tem 1 minuto para suas conclusões finais. E outra, o Ramon está querendo falar também, de novo. Porém, ontem o Ramon já esteve aqui e o John Lennon queria também falar, e eu falei, John, em razão do tempo, nós não podemos abrir para você, porém a Rádio Menina, na imparcialidade que tem, através do Bote a Boca no Trombone e também dos outros programas jornalísticos, dará oportunidade para, no caso, a réplica, né, por parte do prefeito em exercício Ramon Jacob, tá certo? Então você tem 1 minuto
para as suas considerações finais aqui no Bote a Boca no Trombone. Quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso mandato, têm feito um trabalho bastante atuante na educação, na saúde, em favor do servidor público, em favor da economia do nosso município. Fui autor de alguns projetos de leis que hoje são leis municipais, o desconto no valor da tarifa de água, que é a Lei 3.032, a Lei de Incentivo ao Esporte, que é a Lei 3.029 de 2018. Também fui autor da lei que torna obrigatório o fechamento de valas e buracos. E também entrei esse ano com 2 projetos de lei, que é obrigando aí os irmãos a estudar na mesma escola e também criando o alvará simplificado para poder desenvolver o empreendedorismo e dar maior incentivo aos nossos empresários, comerciantes e também aquelas pessoas que investem na cidade de Camboriú. Quero parabenizar o trabalho dos meus colegas vereadores, do apoio da comunidade, e a gente vai seguir aqui representando da melhor forma possível o nosso município. Obrigado, vereador João Leno. Leve consigo sua assessoria. O comentário dos nossos ouvintes também, perguntando, e a Casa Legislativa, questão das atribuições, como estão? Perguntando ao John Lennon, na gestão passada, se foi dado aumento ou não. Opinião sobre a entrevista, o que ele está falando é pura verdade, Camboriú está pedindo socorro. Alguns pontos aqui dos nossos ouvintes, leve junto com a sua assessoria, a nossa produtora Morgana estará repassando, ok? Obrigado, bom dia.